Olá, sejam bem-vindos ao Avante Nestlé. Meu nome é Fabiano Moulin, eu sou médico neurologista e hoje eu vou falar do assunto mais fantástico, extraordinário, chamado cérebro humano. É o privilégio que eu tenho de estudar e é o privilégio que eu tenho de cuidar de pessoas, já que todos nós temos o privilégio de ter um cérebro aqui na cabeça e eu espero que todos nós também tenhamos a vontade de fazer dele o melhor possível para que a gente possa viver bem hoje e, por que não, envelhecer bem. Para poder falar sobre isso, a gente precisa de um ponto importante. Não existe receita mágica para falar de saúde mental e de saúde cerebral. Quem falar isso para você ou é ignorante ou está querendo te vender alguma coisa. Não aceite, não faça isso. Não se permita esse tipo de chantagem emocional, porque é tentador. E por isso essa frase. Se o cérebro humano fosse tão simples que pudéssemos entendê-lo, nós seríamos tão simples que não entenderíamos. É um ciclo vicioso que todos nós estamos presos, exceto por uma faceta humana fantástica, chamada curiosidade e ciência. E é disso que a gente vai falar hoje. Existe ciência sobre alimentação? Existe ciência da saúde? Felizmente sim. E eu queria começar pelo chão, eu queria começar pela base, eu queria começar pelo conceito que você em casa tem ou acha que tem sobre saúde. E eu espero te mostrar que ele não está muito bom. Como é que é o conceito nosso individual de saúde? Isso vale para todos nós, inclusive se for conversar com médico, nutricionista, enfermeiro, qualquer profissional de saúde, nós temos o mesmo preconceito que a maioria das populações. Se o meu corpo não está reclamando, se minha mente não está reclamando, se meu corpo e minha mente, portanto, estão silenciosos, quietinho, caladinho, eu estou ótimo. Lê do engano. E eu vou te provar isso com uma história simples. Se tem uma coisa que hoje todo mundo tem que lidar, é dinheiro. E a gente acaba se organizando para fazer isso da melhor maneira possível. Tanto é que a gente faz hoje cursos de finanças. Pelo menos são finanças básicas, aquele vídeo do YouTube que você acaba procurando para poder sobrar um pouquinho mais no fim do mês. E exatamente para que a gente possa colher hoje uma boa vida e envelhecer de maneira adequada, a gente se organiza financeiramente, por exemplo, através de uma tabela de Excel que você coloca o que entra e o que sai. 1 mês, 2 meses, 3 meses avaliando, eu sei muito bem o gasto que eu posso melhorar, o investimento que eu posso fazer talvez melhor. O que eu estou comparando saúde com isso? Porque no fim das contas, do mesmo jeito que há uma necessidade de organização e preparo para que eu possa ter financeiramente um equilíbrio hoje e um futuro equilibrado, saúde é da mesma maneira. Eu vou usar um exemplo então financeiro para você ver o quão esdrúxulo é esperar o corpo reclamar para começar a agir. Imagina que você ganha por mês 5 mil reais e gasta 10 mil. Está perdendo 5 mil por mês. Só que por algum motivo bizarro, você combinou com o seu gerente de banco e com o seu contador que eles só iam te dizer que você financeiramente estava mal quando acabasse a sua poupança. Sua poupança tinha 100 mil reais. E aí no primeiro mês, consumo 5 da poupança 95, ninguém fala nada. Estou devendo, todo mês. Segundo mês, 90 mil, vamos ignorar os juros. De repente, no 20º mês, tanto o contador quanto o gerente me ligam e falam: Fabiano, você está quebrado. E eu falo: como? Da onde veio essa coisa tão absurda chamada quebrar financeiramente? Ridículo, não é? Mas é exatamente assim que a gente se comporta quando a gente ignora os fatores que fazem diferença para a nossa saúde. Os fatores do presente que vão permitir um futuro melhor. Do mesmo jeito que financeiramente eu equilibro o que eu ganho e o que eu perco, é possível entender como eu construo e como eu perco saúde. É, portanto, perfeitamente possível eu construir um presente que me dê hoje satisfação e uma qualidade de vida e também construa as bases para o envelhecimento adequado para um cérebro saudável. Então, sabe aquele tio seu de 110 anos que fumava, comia tudo errado, tinha uma barriga maior que uma grávida de 9 meses, e toda vez que alguém ia falar com ele sobre isso, ele falava: mas eu tô com 100 anos, esse negócio da medicina é tudo mentira, nutrição, comer bem, atividade física, olha para mim. Então, deixa eu te explicar. Ele só teve a sorte na loteria. O potencial dele, biológico, genético, era fantástico. Mas eu vou te dar uma notícia triste para você e para mim. A gente provavelmente não tem esse mesmo privilégio. Então, o que a gente precisa fazer? Construir o nosso potencial pessoal. Como é que é o nome que a gente dá ao nosso potencial dado biologicamente, geneticamente? Destino. Isso aí é o que é. Se você tem um gene para câncer, talvez ele vai ser ligado. E é talvez porque talvez você consiga compensar isso pela sua rotina. E é essa rotina que vira uma responsabilidade pessoal e social. A maioria das doenças não são só nossas, pessoais. É um contexto que acaba facilitando
como o caso, por exemplo, de envelhecimento cerebral, seja o AVC, seja as demências, por exemplo. Claro que cada um de nós, como eu estava falando, tem um potencial biológico e pessoal que é muito variado, vai depender de pessoa a pessoa. Mas é importante entender que é a soma desses potenciais que cria o que a gente chama de saúde. Olha esse gráfico aí que interessante. Como eu estava falando, quando eu somo o potencial do meu ambiente, o meu potencial social e pessoal, se eu consigo que esse potencial seja maior que as demandas da vida, essa demanda eu quero dizer a demanda psicológica, a demanda do meu corpo e a demanda da minha rotina, eu tenho saúde. Quando a doença acontece exatamente quando as demandas do meu corpo, da minha cabeça ou do meu ambiente são maiores que o meu potencial. No envelhecimento, os potenciais caem. Mas se felizmente eu consigo ter uma demanda menor do que o potencial, eu continuo envelhecendo e envelhecendo bem. É possível sim envelhecer bem, apesar de infelizmente a gente viver num país onde envelhecer parece ser sinônimo de doença. Isso não é verdade e a gente está aqui hoje exatamente para isso. Por causa desse privilégio de ter o cérebro lindo, maravilhoso, fantástico. 86 bilhões de neurônios, cada um se liga a 10 mil outros neurônios. O potencial de um cérebro de conexões é maior que o número de átomos do universo conhecido. Esse é o privilégio que você tem na sua cabeça e a partir daqui você tem a obrigação, a responsabilidade de agir para mantê-lo, porque esse privilégio não é gratuito. Bora! Como eu estava falando, demandas da vida, responsabilidades e potenciais individuais, sociais e ambientais se relacionando para que a gente possa dar conta. Bom, quais são as variáveis que influenciam, portanto, a saúde cerebral? Quais são as variáveis que influenciam a nossa finança? A gente sabe. É as contas de luz, a conta da internet, a escola dos filhos, o aluguel que eu pago. A gente mapeia, faz aquilo. É esse mapeamento que você tem que fazer para a própria vida ser adequada. Por exemplo, nessa figura a gente está vendo a figura de cima, estresse. Para controle de estresse tem uma ferramenta, não é o objetivo da aula, mas vale a pena citar, chama atenção. Preste atenção na sua atenção que eu garanto que você vai manejar seu estresse muito melhor. Figura de baixo, relacionamentos sociais. Se você quer matar um ser humano e adoecer um ser humano, da infância ao idoso, isole-o socialmente. O isolamento social é tanto punição que literalmente existiu a solitária em todas as culturas humanas, não nos bastamos sozinhos. Qual o principal órgão do corpo? Apesar de eu amar o cérebro, não é o cérebro, são os vasos. Se você cuida bem dos vasos, eu garanto que seu coração vai adorar, seu rim vai adorar, seu cérebro vai adorar, seu olho vai adorar e, portanto, você vai ser saudável. Qual o melhor investimento? Qual a melhor previdência privada? Não é de nenhum banco que você conhece e nem das assessorias financeiras que você está pensando, chama-se atividade física. Junto com a alimentação que a gente vai falar hoje, são realmente o melhor investimento, o maior construtor de potencial adquirido possível, usando a terminologia que a gente acabou de aprender há poucos slides. E finalmente, quando puder, se puder, estímulo cognitivo, use a cabeça. Só que usar a cabeça não precisa ser aprender finlandês de tarde, chinês à noite, filosofia de manhã. Usar a cabeça é viva, saia de casa, saia da frente da televisão e saia do sofá, isso ajuda bastante. O foco hoje é comida, então vamos falar de comida. Vamos falar, na verdade, dos vários estudos, desde a década de 70, que já nos ensinam há muito tempo como é que comer bem faz essa cabeça bonita e saudável continuar bonita e saudável. Essa ideia de envelhecimento saudável não é nova, por exemplo, esse artigo é de 77, onde ele coloca 3 características que eu acho que todo mundo concorda que poderia dizer que é um envelhecimento saudável. Eu quero evitar doenças e incapacidades, é o que está em cima. Eu quero ter um engajamento e propósito com a vida. Propósito é uma palavra-chave. Me digas por que acordas que te direi como envelhecerás. Então é muito importante saber por que você está vivo. Para quem você está vivo. Que ideia que você acredita, luta. Não precisa ser religiosa obrigatoriamente, nem transcendental. Pode ser aqui. Pode ser cuidar do seu neto. Pode ser cuidar do seu jardim. Pode ser cuidar do seu cachorro, do seu gato. Mas tem um porquê. Me dê um porquê que eu tolero qualquer como, frase do Nietzsche, bigodudo famoso da filosofia. E, finalmente, uma função física e cognitiva adequada, alta. Realmente, esses 3 critérios são interessantes. E olha que interessante, já na década de 70, esses 2 autores colocaram que tinham 5 grandes critérios que pareciam satisfazer esse envelhecimento de sucesso. Só que eles nunca tiveram a oportunidade de pesquisar. E a gente teve as primeiras pesquisas que avaliaram os critérios que eles criaram nos últimos anos. Então vamos ver um pouquinho do que esses trabalhos mostraram. Esse artigo, muito interessante, 5.000 franceses acompanhados por 20 anos. E olha que interessante aqui no gráfico que ele mostra. Ele coloca aqui alguns parâmetros que na idade adulta,
30 a 50 anos vão se relacionar com o envelhecimento adequado aos 70 e 90. Peso adequado, ser ativa fisicamente, qualidade adequada, baixo consumo de álcool, não fumar. No que está marcado aqui em azul é a porcentagem que cada um desses fatores contribui ou não para envelhecer bem. E olha que interessante, já que a gente está falando de dieta. Primeiro ponto, peso adequado, tem a ver com a dieta. Isoladamente contribui com quase 8% do envelhecimento saudável. Qualidade alta da alimentação, 8% também adequado. Álcool, alimentação, 2%. Só considerando a nutrição aqui, a gente já tem praticamente 20% da responsabilidade de envelhecimento saudável ligado diretamente à nutrição. Isso em um artigo, só considerando esses fatores. Mas é para mostrar que aquela ideia de 77 do envelhecimento saudável está correto e a dieta tem um peso importante aí. O outro trabalho pegando os mesmos fatores, só que esse trabalho agora não é mais francês e dinamarquês, 20 anos de acompanhamento. Esse tipo de artigo tem que ser muito valorizado, porque é um estudo muito complexo. Garantir a mesma população 20 anos, o mesmo pesquisador 20 anos, investimento para isso acontecer é raro. E, portanto, esses artigos têm que ser muito bem avaliados. E olha que interessante, tanto o consumo de álcool quanto a obesidade foram extremamente significativos para envelhecer bem. E isso é importante porque, junto com os outros fatores, né, atividade física, tabagismo e apoio social, garantiram uma diferença. Quando eu tenho esses 5 fatores cumpridos, ou seja, eu não fumo, eu pratico atividade regular, eu bebo álcool moderado, mas o moderado é um pouco menos do que você gostaria, então o moderado aqui é beba uma tacinha por dia no máximo, uma taça pequena, não é um balde. E o apoio social da mesma maneira. Só de você fazer isso, você soma no fim das contas quase uma redução total de quase 25%, ou seja, você, ao satisfazer esses 5 quesitos, você tem 75% de chance a menos de ter as principais doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e degenerativas. Não existe nenhum remédio que nenhum médico do mundo vai poder te prescrever que tem a mesma competência. Porque o envelhecimento não acontece ao envelhecer, ele é um capítulo da sua vida que começa na barriga da sua avó, mas isso é uma outra discussão porque é epigenética, mas resumindo, é da sua vida inteira. Portanto, a gente colhe no envelhecimento o que a gente plantou a vida toda. E é por isso que a gente está falando aqui, por exemplo, de 30 aos 50 anos. Mas vamos lá, vamos falar de comida. A gente estava falando que definitivamente a gente sabe que faz bem, mas e aí? O que eu tenho que comer? E eu vou resumir isso a uma frase. O oposto que o americano come. Pronto. Se você fugir em todas as perspectivas possíveis da dieta americana, você já vai estar maravilhosamente bem. É melhor comer feijão tropeiro todo dia do que passar em qualquer lanchonete que você adora passar. E eu vou provar isso para você agora. Vamos lá. E o primeiro exemplo, então, de dieta, que foi desde a década de 70 comprovado os benefícios para o envelhecimento, inicialmente cardiovascular, depois para a redução de câncer e finalmente para as doenças cerebrovasculares degenerativas, foi a dieta do Mediterrâneo, a famosa dieta do Mediterrâneo. Bem grosseiramente, azeite, vegetais e frutas, grãos integrais não processados, pouca carne vermelha e pouco doce. Essa dieta, a gente tem muita, mas muita pesquisa sobre ela e eu vou mostrar algumas poucas aqui, mas importantes para a gente dar exemplo em cada doença neurológica, que é o objetivo da aula hoje. Por exemplo, para AVC. Essa tabelinha está mostrando que quanto mais eu mantenho a minha aderência à dieta do Mediterrâneo, menor o meu risco de ter AVC. O que a gente está vendo HR ali é hazard ratio, ou seja, a razão de dano que eu tenho ao não aderir à dieta mediterrânea. Aqui são só modelos do próprio trabalho, não interessam aqui, mas só para vocês verem que só de eu não aderir à dieta do Mediterrâneo, por exemplo, nessa população, eu tinha 30% a mais de chance de ter AVC. Além disso, quando eu penso na dieta mediterrânea e demência, seja doença de Alzheimer, seja demência vascular, também faz diferença. Esse gráfico mostra a porcentagem de pessoas sem demência de acordo com a aderência à dieta mediterrânea. A curva de cima é quem mais aderiu e, portanto, tinha menos demência. A curva do meio, uma aderência moderada e a curva de baixo, baixa aderência. A dieta do Mediterrâneo funciona maravilhosamente bem quando eu faço a minha aderência também maravilhosamente bem. E a gente vai ver que tem outra lá na frente que é um pouquinho mais fácil. Não precisa ser tão perfeito assim na aderência. Mas a Mediterrâneo tem muita evidência, tem quase 40 anos de pesquisa e, portanto, pode ser uma das opções para a prescrição.
A outra, que foi na verdade criada para o controle da hipertensão, chamada DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, também se mostrou benéfica para AVC, doença cerebrovascular, e as doenças degenerativas. Qual é a relação dela? O que ela tem de mais? Baixo consumo de gordura saturada e trans, baixo consumo de sódio, a base também é o grão integral e pequenas porções. Só para mostrar que, da mesma maneira que a do Mediterrâneo, esse gráfico é um gráfico de sobrevivência, a curva de cima, que é a curva melhor, mostra que se eu conseguir fazer uma aderência real ao DASH, eu também tenho redução da minha chance de demência ao longo da vida. E da década de 90 para cá, eles literalmente, alguns pesquisadores juntaram o melhor da dieta do Mediterrâneo com o melhor da dieta DASH para criar a MIND, que o próprio nome diz. Mediterranean DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, ou seja, intervenções mistas aí da dieta para atraso degenerativo. Não é à toa que exatamente porque ela foi criada para isso, é que ela tem a maior evidência para a parte cerebrovascular e neurodegenerativa. O que ela tem de diferente real? Tanto a base da dieta mediterrânea quanto da DASH é baseada em grãos integrais e depois vem o resto. Aqui não. Aqui é folha verde, a base da dieta é folha verde, a base da dieta é salada. E diferente das duas, eles especificam as frutas, e aqui as berries, morango, mirtilo e todas as berries, que infelizmente no Brasil não são tão fáceis, são muito bem-vindas, porque são as berries que têm a maior evidência dentro das frutas, de maior evidência de prevenção e cuidado cerebrovascular. Então a MIND, que é essa fusão do MED, que é Mediterrâneo, com a DASH, é a que tem maior evidência. E aqui é para mostrar o que o gráfico acabou de desconfigurar, e eu estou vendo ele mais ou menos, e você em casa espero que veja melhor. São as três curvas, e essa dieta, diferente das duas atuais, mesmo quando você não faz aderência perfeita, não, eu só tirei o arroz, botei o grão integral, uma dieta por dia, em vez da base ser arroz e feijão, eu botei salada verde, você já tem evidência. Então a MIND hoje é a que parece ter a maior potência, a maior competência de reduzir a chance. Nesse trabalho publicado em 2015, a redução de resumir a sua vida, a dieta MIND, foi de 47% no meu risco de AVC, demência vascular e demência de Alzheimer. Exceto atividade física, não existe nenhuma outra intervenção humana capaz desse benefício. Vale muito a pena pensar sobre isso. E aqui é só para mostrar que além da dieta MIND ajudar na prevenção de AVC, demência vascular e demência de Alzheimer, ela também reduz ansiedade, depressão e aumenta a sua resiliência ao estresse. O que está assinalado de azul é o quanto eu estou reduzindo da minha chance de ter o diagnóstico de depressão, ansiedade ou burnout, de acordo com quanto eu respeito o MIND. Q1, Q2, Q3 e Q4 é o quartil, ou seja, se eu estou nos 25% que menos adere Q1, Q2, Q3, Q4 é os 25% que mais adere à dieta, que está mais perfeito quando eu avalio a rotina, portanto vale a pena. E esse é um artigo australiano de 12 anos de acompanhamento, mostrando que a MIND, aqui é o gráfico mostrando, o que está para a esquerda do gráfico é benéfico e prevenindo demência, o que está no meio da linha tracejada não faz diferença, o que está à direita é prejuízo para a demência. É só para mostrar que quando a gente pega a dieta do Mediterrâneo, ela está mais ou menos em cima da linha, depende muito do quanto eu estou aderindo. O MIND, mesmo que eu faça aderência mínima, trocando, de novo, folhas verdes, berries e organizando a minha rotina, eu já tenho um benefício muito mais impactante. Então a MIND é hoje a dieta, o complexo de intervenções mais importante e competente que a gente está. Aqui é só uma tabela, vocês vão receber isso depois dessa aula, que lembra quais são as distribuições de cada nutriente, do que fazer e do que evitar. Da MED, que é a Mediterrânea, da DASH e da MIND. Vale a pena ver isso com calma depois, mas eu acho que isso aqui é a rotina de vocês também. Essas são as dietas. E agora eu queria só falar um pouquinho de alguns poucos nutrientes que normalmente, tanto os pacientes quanto nós mesmos temos um pouco mais de dúvida do benefício para o cérebro. Café e chá. Pelo menos da parte do café, quando a gente começa a falar isso em aula, por exemplo, as pessoas chegam a ter um tremelique, porque se a gente fala mal de café, as pessoas quase morrem. Então, a parte boa é, sem açúcar e café de verdade, fique à vontade. Chá da mesma maneira, sem açúcar, fique muito à vontade, especialmente o chá verde, chá branco, mais do que o chá preto. Mas vamos lá. O chá e o café têm dois benefícios. Os polifenóis, que a gente vai falar daqui a pouquinho, pelo menos dois, né? Tem mais.
e a própria cafeína. Vamos falar só um pouquinho de cafeína. Essa tabela mostra para a gente a concentração de cada maneira de preparar bebidas cafeinadas. Seja chocolate, seja chá ou seja o próprio café. É só para a gente dar uma olhadinha, porque essa dose faz diferença. Eu vou mostrar no próximo slide agora 2 gráficos. Um que mostra a relação dose de cafeína AVC e dose de cafeína Parkinson. Olha que interessante. O gráfico da esquerda, redução do risco de AVC e número de copos de café. Aqui foi expresso, tá? 1,5 expresso por dia reduz em 10% o meu risco de AVC. 3,5 copos, não precisa ser 3,5, pode ser 3 ou 4, fica à vontade. 20% de redução. E olha a curva em U aparecendo, uma das várias na neurologia. Tomei demais, começo a ter prejuízo, especialmente no AVC, já que a cafeína acaba podendo fazer taquicardia, hipertensão, e aí você acaba piorando um pouquinho a saúde vascular. Então, a dose adequada, 3 a 4 doses dia de café para AVC. O gráfico da direita é para Parkinson, e aqui nesse gráfico ele acrescenta o chá. O chá é a coluna do meio, e olha que interessante. O chá, 1, 2, 4, 6, quanto mais eu tomo, mais benefício. Então, o chá definitivamente é uma prescrição que praticamente não tem dose final. Fique muito à vontade, que você felizmente vai ter bastante benefício. A primeira coluna é do café. E a gente vê que depois, do mesmo jeito que no AVC, depois de 3 copos por dia, 3 expressos por dia, já não há mais benefício. Então, há uma dissociação. Provavelmente porque o chá tem muito mais coisa no sentido de benefícios, especialmente os polifenóis, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são muito mais interessantes para o corpo do que a própria cafeína. A cafeína ajuda, mas não é suficiente. E aqui, os fitoquímicos, que são os polifenóis, fitoesteróis e carotenoides. Resumindo, tudo que dá cor. Por isso que uma das maneiras simples da gente orientar a dieta é coma colorido. Aqui a natureza é bem espertinha e não é à toa. Nós fomos evolutivamente condicionados, sem querer querendo, no sentido consciente da coisa, a perceber as melhores nutrientes dos alimentos. Essa coevolução, nós animais e plantas, fizeram que a nossa visão fosse melhor para ver as cores e as próprias plantas e flores e frutos, naturalmente, melhores na apresentação e da intensidade das cores para que a gente possa consumi-los. O nosso sistema visual coevoluiu com a produção desses 3 grupos de produtos químicos, fitoquímicos maravilhosos que fazem muito bem para nós. Portanto, nós fazemos parte do ambiente. E é exatamente nos enriquecendo com essa variedade do ambiente que a gente fica saudável. Não dá para falar de cada uma dessas estruturas, mas só para dizer que o velho e bom carotenoide lá da cenoura, da beterraba, da abóbora e por aí vai, junto com os fitoesteróis e polifenóis, que está aí. O cacau, só que aqui a ideia é um pouco ruim, porque não é o cacau do chocolate ao leite, não é o cacau nem do meio amargo, é o cacau. Apesar da indústria, às vezes, querer forçar um pouquinho, né, falar que o meio amargo, 100%, não, é o cacau mesmo. Ômega 3, famoso ômega 3, todo mundo quer ômega 3. O ômega 3 é fantástico. No laboratório, no ratinho e nas pessoas que têm o privilégio de uma dieta com ômega 3 a vida inteira. Nesse gráfico a gente tem, nessa slide na verdade, a gente tem 2 artigos gigantescos sobre todos os benefícios da infância, literalmente da gestação até o envelhecimento, sobre o uso de ômega 3. E qual que é a conclusão deles? Quando eu vejo o rato que eu dou a vida inteira, quando eu vejo o macaco que eu dou a vida inteira, quando eu vejo os seres humanos que consumiram, porque são gregos, italianos e comeram dietas a vida inteira com ômega 3, o benefício é fantástico. Quando eu tento dar ômega 3 isoladamente para alguém com 70 anos para prevenir infarto, AVC e Alzheimer, o resultado é negativo. E ele mesmo, os 2 artigos justificam com os mesmos motivos que fazem todo sentido. A maioria das dietas não tem só uma intervenção. Então, resumir a dieta mediterrânea ao ômega 3 está errado. Segundo, os trabalhos que fazem intervenção nos idosos com infarto, AVC e Alzheimer duram 2, 3, 5 anos. E a dieta de uma vida inteira, 40, 50. Então, não é que o ômega 3 talvez não seja benéfico para dar para um senhor aos 70 anos. É que os trabalhos não acompanharam o suficiente para provar. Então, hoje, a evidência teórica é muito grande. A evidência laboratorial é muito grande, mas a evidência prática menos por conta desses 2 detalhes. Intervenção única parece pouco provável e o tempo de acompanhamento dos estudos. Na prática, portanto, se você não tiver nenhuma contraindicação ao uso, faz sentido usar e dentro de um contexto de múltiplas intervenções pode ser uma ferramenta útil.
Há evidência suficiente hoje de trabalhos científicos para fazer isso? Não, mas é questão de tempo até a gente chegar lá. Proteína. Que tipo de proteína faz diferença? Faz diferença consumir mais proteína de planta ou de animal? Faz diferença consumir mais planta vegetal. A mortalidade relacionada ao consumo predominante de proteínas animais é assustadora quando eu olho mortalidade cardiovascular, câncer, AVC e doença neurodegenerativa. A evidência hoje, esse é um artigo de um mês atrás, do JAMA, mostrando que, literalmente, para qualquer tipo de doença que eu olho, o consumo de carne vermelha é prejudicial e o consumo de proteínas vegetais é muito benéfico. Vale a pena prestar atenção nesse contexto. Álcool. O álcool é um probleminha. Por quê? Porque quando a gente estuda as populações, quem consome meia dose em média por semana, uma dose em média por semana, especialmente de vinho, quando a gente olha na Mediterrânea, a evidência é muito boa, é muito benéfica. Lá nos primeiros slides que eu mostrei, pensando no envelhecimento saudável e de sucesso, lá estava mostrando que o consumo moderado de álcool era um fator protetor para o envelhecimento. Isso é real. O problema é que não tem como a gente prescrever o álcool para alguém tomar. A chance desse paciente usar de forma inadequada é muito grande. E qual é o problema do álcool? É que quando eu saio dessa faixa bem curtinha de benefício, o extremo de malefício é muito grande. Como neurologista que estuda cognição e comportamento, no Brasil, a segunda principal causa de demência em jovens é alcoólica. É Wernicke, Korsakoff ou demência alcoólica. A primeira é trauma, que deve ter a ver com álcool também. Então o problema do álcool é esse. O custo que ele traz para a sociedade, para o indivíduo, é muito alto para que a prescrição seja uma rotina. Mas para quem já faz um consumo moderado, a possibilidade é real e aí não tem motivo para a gente suspender obrigatoriamente. Vai depender, claro, de cada contexto, do número de medicamentos, do tipo de medicamento, mas não é obrigatoriamente. Eu botei aqui os destilados para, na verdade, falar o oposto. Os fermentados parecem um pouquinho melhor, tipo a cerveja e o vinho. Parece. Agora, algo que é pior do que o uísque que você fica preocupado com seu pai ou com seu tio, é o suco de uva que você dá para o seu filho ou para o seu sobrinho. O consumo diário de Coca Zero, Coca Light, qualquer um desses refrigerantes, Light, Diet ou normal, ou de qualquer bebida açucarada, incluindo o Gatorade que você acha lindo, ou incluindo qualquer bebida açucarada maravilhosa do seu suco de caixinha, você está triplicando o risco da pessoa amada de ter AVC e demência. Triplicando. Eu vou te dar uma notícia. Se você chegar aos 90 anos no Brasil, você tem 50% de chance de ter Alzheimer. 50%. Ou você vai ter ou você vai cuidar de alguém. Triplica essa porcentagem. Acabou sua chance. Preste muito atenção. Suco de caixinha não é suco. Refrigerante não é bebida. E o pior, a evidência hoje é tão agressiva nesse sentido, que quando a gente compara até o próprio álcool com pouco benefício que ele pode ter nessa dose, os refrigerantes da vida ficam até piores. Então, acabou. Sua casa não tem mais refrigerante, não tem mais suco de caixinha. Você ama quem você ama e você não quer ver eles com nenhuma das doenças que eu acabei de citar. E, portanto, saiba, você está envenenando e sim envenenando com o consumo dessas marcas com propagandas tão bonitinhas de final de ano, né? Parece um ursinho polar, um monte de Papai Noel, e você vai, porque isso é ser feliz. A propaganda é sempre felicidade, eles não são bobos. Quando você vende doença, a propaganda tem que ser cada vez mais frequente e cada vez mais bonita, porque a realidade é cada vez mais feia. Cuidado, fuja, saia daí. Um outro ponto, falamos agora do que comer e vamos falar então agora de quem está comendo. Mas como assim quem está comendo? Em você. Só para te dar uma notícia boa, você tem 37 trilhões de células no seu corpo. Só que você tem pelo menos 500 trilhões de outros organismos com outros DNAs e outras coisinhas e outras espécies em você. Você tem 10 vezes mais material genético de outra espécie que não o Homo sapiens em você do que do seu próprio DNA. É o famoso microbioma, o conjunto de vírus, bactérias e fungos que estão na sua pele, na sua boca, no seu ânus, no seu intestino. Escolhe. E a gente felizmente acordou, antes tarde do que muito tarde, para a importância na saúde do microbioma, e especialmente para o cérebro, especialmente para o envelhecimento. Essa figura mostra, na verdade, as possibilidades de relação entre o cérebro e o intestino. Através da minha alimentação e através do metabolismo dessas bactérias, vírus e fungos no meu intestino, eu vou liberando, tanto pelo nervo vago, quanto pelo sistema circulatório, metabólicos, vitamina, neurotransmissores, hormônios, e é essa troca que faz minha saúde ou meu adoecimento. Aqui é só para mostrar que através dessa troca eu mudo
a minha chance de ter doença cerebrovascular, de ter doenças inflamatórias como a esclerose múltipla, de ter transtornos depressivos e ansiosos e doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Esse é um trabalho muito interessante, publicado agora em 2016, sobre o uso de probiótico em pacientes com prejuízo cognitivo do Alzheimer. E olha que interessante, em 12 semanas, esses lactobacilos ou esses bacilos que foram usados, os pacientes que fizeram uso tiveram melhora cognitiva durante o seu uso. Uma intervenção nutricional que teve uma evidência de benefício maior até do que as farmacológicas tradicionais. Esse trabalho continuou, está em andamento e a gente vai tomar maiores evidências. Se esse uso de 12 semanas se manteve o benefício, se vale a pena repor para todo mundo ou não, mas está aí uma perspectiva do cuidado dos pacientes com Alzheimer. Mas se tem uma doença que faz muito sentido pensar em probiótico e microbioma, é o Parkinson. O Parkinson não é uma doença cerebral, é uma doença intestinal. O Parkinson começa 15 a 20 anos dos primeiros sintomas neurológicos no intestino. E, portanto, falar sobre o intestino e microbioma é essencial. Aquela mesma figura que eu introduzi a relação do intestino com o cérebro, a gente vê aqui as alterações que acontecem no microbioma do Parkinson e como é que isso leva ao acúmulo da proteína chamada sinucleína, que vai levar aos sintomas motores e não motores da própria doença de Parkinson. E aqui, nesse gráfico, as intervenções que já foram feitas para o microbioma para melhorar os sintomas do Parkinson. Já foram usados probióticos, prebióticos e até transplante fecal, com algum sucesso. Falta mais dados robustos para a gente implementar isso com mais firmeza, mas a perspectiva e as portas, felizmente, já se abriram. E aqui um resumo hoje de probiótico e neurologia. Por exemplo, dietas de alto conteúdo lipídico, gordura. Famosa dieta cetogênica. Tem um benefício de ser antiepiléptica, apesar da gente saber que aumenta a inflamação. Então é uma dieta difícil de se manter por longo prazo. Mas, por exemplo, é uma dieta que influencia o meu tipo de microbioma, que influencia o funcionamento cerebral e, portanto, é uma prescrição do cuidado do paciente, por exemplo, com epilepsia. Carne vermelha. Carne vermelha muda o meu microbioma e isso acaba levando a uma série de prejuízos. Aumenta o risco de trombose e aumenta a inflamação da placa da meia átero, causando infarto, AVC e por aí vai. Aqui não tem benefício. Além do câncer de colo também, que é clássico. E as altas fibras fazem o quê? Muda o microbioma para o bem e tem uma resposta anti-inflamatória e, de forma muito interessante, também como ansiolítico. Então, você está ansioso demais, mude sua alimentação. Você é ansioso, tem pouco tempo, quase nunca está no presente, tem pouco tempo de se planejar, acaba tendo que comer mais fast food piora a sua ansiedade, que deixa mais desorganizado, mais frustrado, você bate a cabeça no travesseiro e está com insônia, porque você na verdade não consegue relaxar, aquela privação de sono te deixa com o frontal piorado, você vai ter menos autocontrole e vai comer mais para fast food, ciclo vicioso fechado. Né? Então, prestem atenção. E finalmente, chegamos nos finalmente, a gente descobriu o que comer, dietas completas e alguns nutrientes, quem come, microbioma e a relação com o cérebro e com a nossa saúde, e agora quando e quanto comer. E aqui é só para falar rapidamente, 2 minutos, sobre uma outra porta gigantesca que se abriu recentemente para a neurologia, que é a restrição calórica e o jejum intermitente. Esse gráfico está mostrando, na verdade, todas as áreas, todas as vias metabólicas que são ativadas quando eu faço restrição calórica ou jejum intermitente. Não é nem um pouco surpresa que são exatamente aquelas que são inibidas pelo sobrepeso, obesidade e comida processada. Não é nenhuma coincidência também que são essas vias, exatamente as vias relacionadas aos marcadores do envelhecimento. O Hallmarks of Aging, que são os biomarcadores do envelhecimento, são todas ativadas e otimizadas com restrição calórica e jejum intermitente. Falta pouco para, felizmente, isso virar, na verdade, outra ferramenta e outro atributo. Não dependendo só do que eu como, não dependendo só do meu microbioma, mas quando eu como. E aqui é interessante, a restrição calórica é difícil manter a longo prazo. O interessante do jejum intermitente é que eu posso manter a mesma quantidade de caloria, mas por comer menos horas por dia, o benefício é praticamente o mesmo. Tem pouco trabalho que compara uma coisa com a outra, mas quando a gente olha a via metabólica organizada, é muito diferente. Essa figurinha cheia de cor aí são as 9 características celulares do envelhecimento e todas elas, felizmente, são afetadas. Tanto por aquelas dietas que eu falei, Mediterrânea, DASH e MIND, como aqui também pela restrição calórica e jejum intermitente, sendo jejum intermitente um pouco mais fácil de aderir e da gente manter. Aqui é só para mostrar que o que aumenta e o que diminui
do sangue humano e no cérebro humano e o que isso acarreta do ponto de vista de benefício. Mitocôndria mais feliz, neuroplasticidade, sinapses mais felizes, neurônio mais feliz e especialmente vasos mais felizes. Lembra que eu falei? O órgão mais importante é seu vaso. Esse cara é o David Sinclair. Ele é um biólogo, professor de Harvard hoje sobre envelhecimento. E ele tem esse livro, que é um livro interessante não pela perspectiva científica exclusiva, mas porque ele propõe uma coisa ousada. Ele quer chamar envelhecimento de doença, portanto ele quer chamar envelhecimento de opcional, e as repercussões filosóficas, éticas e médicas ele discute de forma bem interessante nesse livro. Uma coisa que é interessante é que as vias que ele cita como possíveis vias de extensão da vida humana, tanto de qualidade quanto quantidade, são exatamente as mesmas que a gente tem aqui, no jejum intermitente e na restrição calórica. É um livro interessante. No final ele parte para a parte filosófica, vários questionamentos do que significa colocar envelhecimento como algo opcional e, pior ainda, com CID daqui a pouquinho. O que significa isso para a população? Quem é que vai ter acesso? Que intervenções vão ser essas que vão nos ajudar a chegar lá? Mas que a discussão é válida e extremamente necessária pela maneira que a gente vem construindo o nosso envelhecimento relacionado às doenças. E finalmente esse artigo, publicado agora há um mês atrás, que bota o fasting, o jejum, como terapia em neurologia. Ele mostra que tem vários tipos de jejum. Eu posso comer, por exemplo, só 8 horas por dia. Eu posso jejuar 2 dias na minha semana ou fazer isso de várias formas diferentes. E aqui nessa outra tabela, como que isso intervém em cada uma das principais doenças neurológicas. Síndrome metabólica, câncer, degeneração, AVC, epilepsia, esclerose múltipla, com evidência em humanos de vários benefícios. Portanto, o jejum com uma intervenção rica. Não mais o que comer, mas quando comer com esse benefício. E um outro artigo agora, de 2020, super interessante, que resume um pouquinho do que a gente acabou de falar. Desde a ideia do que é saúde até do que comer. Na base da pirâmide, todas as variáveis relacionadas ao envelhecimento saudável. Atividade física, interação social e sono, descanso, lazer. Lazer não é opção. Lazer tem que fazer parte das suas obrigações no melhor sentido da palavra. E finalmente, a partir daí, ele constrói a famosa pirâmide alimentar. A base sendo, olha o chá aí entrando, exatamente pela evidência rica que a gente tem hoje, muito líquido, e daí para cima, uma combinação da Mind, da Mediterrânea e a Dash. A única coisinha que ele não coloca com tanta evidência, que é a evidência maior que a Mind nos traz, são as saladas de folha verde e as berries, que são essas frutinhas que parecem ser bem especiais para o nosso envelhecimento. E aí eu queria terminar com uma analogia, que eu acho que eu já deixei um pouco clara na conversa, mas que eu queria deixar mais claro ainda com essa teoria do balde furado. Imagina que o líquido é a sua saúde. O balde, aquilo que a gente comentou sobre sua potência e as demandas da vida. No envelhecimento, quando a gente considera, por exemplo, aquelas 9 alterações típicas dos biomarcadores do envelhecimento, é como se o meu balde ao envelhecer tivesse vários furos. Mas eu estou com aquela mentalidade ainda de que saúde é silêncio do meu corpo. Que eu quero uma coisa simples, rápida, que meu médico possa me prescrever e que vai resolver tudo. Então eu quero só o ômega 3. Tá bom, dá o ômega 3. Você vai tampar um buraco. Vai cair menos a água e a água, fazendo uma analogia com a sua saúde, vai cair mais lento? Vai. Vai cair lento o suficiente para você não sentir a falta de água? Não, desculpa, você vai continuar adoecendo. Porque você precisa tampar o outro furo, que é parar de fumar. Que é você precisa tapar o outro furo, que é fazer atividade física. Você precisa tapar o outro furo, que é apoio social e dormir adequadamente, tratar sua apneia que você acha que é bobeira. É tapar o outro furo aumentando salada, reduzindo o arroz ou o doce que você está comendo. É apenas entendendo que quando a gente envelhece, ou que a nossa saúde é constituída de várias perspectivas e, portanto, várias coisas que a gente precisa organizar, é que é possível fazer diferença. Como eu comecei a aula falando, imaginar que nessa complexidade cerebral que permite construir consciência, cultura, ciência, avante Nestlé, EAD, a gente se resumisse a uma via metabólica, a um alimento e uma perspectiva, era ignorar o privilégio de ser esse bicho estranho, complexo, mas que sem dúvida alguma vale a pena lutar para manter, para envelhecer bem e para a gente continuar progredindo, otimista e feliz, lutando por essa vida linda que a gente tem. Obrigado pela atenção de vocês. Até mais.